Olá, meus amigos, estamos juntos aqui agora, mais uma vez, para a nossa quinta e última aula, onde nós vamos continuar falando sobre as estratégias de prevenção e resolução de conflitos no casamento. E nessa última aula vamos falar então sobre as últimas estratégias que nós temos. E vamos começar com o exercício da mudança no casamento. Não é? Todo mundo já ouviu o seu parceiro dizer assim: olha, você tem que mudar. E eu acredito que você também, em algum momento, já falou para o seu parceiro: as coisas têm que mudar. Todo mundo exige mudança. Basta você estar num relacionamento, independentemente do nível desse compromisso, se é namoro, se é noivado ou já é um casamento, né? Mas a verdade é que existem algumas palavras muito conhecidas da vida de casado, do relacionamento a dois, que é essa: você tem que mudar. Você precisa mudar, ou a gente tem que mudar, ou então as coisas têm que mudar. Na verdade, todos exigem mudança. A pergunta é: quem está pronto para ser o primeiro a mudar, para ser o primeiro a cultivar a mudança, né? Então nós temos aqui a quarta estratégia de prevenção ou resolução de conflitos, como o exercício da mudança no casamento. Como se processa a mudança no casamento, segundo o método JC, que é o método de Jesus Cristo, né? E nós vamos, nesse método, ler Mateus 7, versículo 3 até o 5. Diz assim, vamos ver. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uau, Jesus Cristo é bem direito com suas palavras, né? Ou seja, ele já deixou bem claro: querer mudar o outro sem você estar interessado em mudar é hipocrisia. Acabou, né? Ele fala bem direto: querer mudar o outro sem mudar você é hipocrisia. E na vida conjugal é assim: se um tiver que mudar, mudam todos, tá bom? Nós vamos então falar sobre esse método. Por que é necessário mudança? Por que se fala sempre de mudança na vida amorosa? Por quê? Porque as pessoas casam com uma ideia, quando vem os problemas, vivem com outra ideia, e quando piora a situação também, muitas vezes acabam com outra ideia, se divorcia, se separa, vai embora por causa de outra ideia. Então, são três ideias, três momentos. A pessoa casa pensando que o casamento, uau, maravilhoso. Na verdade, o casamento é o maior tipo de relacionamento no mundo. Não existe um tipo de relacionamento que propicia o conhecimento de um outro ser tão profundamente quanto a experiência da vida amorosa, como é o casamento. Por isso, o que nós precisamos? Nós precisamos agora entender como se processa a mudança no casamento. Porque às vezes a esposa fica ali: você tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E o coitado fica aí, tenta, muda uma semana, depois volta aos mesmos problemas. Muda um mês, depois volta aos mesmos problemas. Muda 3 meses, 4, 5, 1 ano, depois volta aos mesmos problemas. E também às vezes o esposo fica ali: você tem que mudar, tem que mudar. E a coitada da filha alheia muda durante um tempo, depois volta a mesma estaca zero. A pergunta que se coloca é: por que algumas pessoas mudam, mas não mudam para sempre? Por que algumas pessoas tentam mudar, mas depois voltam aos seus erros antigos, voltam aos seus pecados antigos, voltam às suas falhas antigas? Qual é o problema? O que acontece realmente na vida dessas pessoas, né? Nós vamos entender hoje por que as mudanças não são definitivas. Nós procuramos mudança definitiva, mas por que ela não se torna uma mudança definitiva? Bom, segundo o método JC, que é o método de mudança de Jesus Cristo, a mudança ela pode ser processada de duas maneiras principais, dois aspectos principais: mudança de mentalidade
em mudança de comportamento. Pessoal, se não mudar a mentalidade do indivíduo, nunca vai mudar o seu comportamento. Essa é a chave da questão. Se não muda a sua maneira de pensar, não muda as suas atitudes. Se não afeta a mudança de pensamento, não afeta a mudança de comportamento. Essa é exatamente. Enquanto a pessoa pensar do mesmo jeito, vai fazer do mesmo jeito. Não é? A mudança de mentalidade nos traz a ideia de que o casal precisa ter um entendimento claro do que é o amor. Que tipo de experiência é essa? Amor. Que tipo de experiência é essa? Vida amorosa, casamento. Não pode ser uma ideia baseada na opinião dos outros, não. Você tem que ter uma ideia exatamente de que tipo de experiência é essa que você está tendo. Experiência do amor, experiência do casamento. Será que como a novela mostra? Será que é como os filmes mostram? Será que é como as músicas mostram? Será que é como as pessoas dizem? Uns dizem que casamento é enforcamento. Outros dizem que amor não existe, não vale a pena amar porque sofreram demais, amaram e foram decepcionados até no íntimo, então desacreditaram do amor. Então, isso deve haver uma mudança de mentalidade em relação ao amor, em relação ao casamento. Segundo, quando falamos de mudança, o casal precisa entender que deve haver uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento tem a ver com mudança de atitudes, para você se tornar agradável ao parceiro, agradável à parceira. E nós dizemos aquilo que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 33 e 34. O versículo 33 diz que o homem casado deve se preocupar com as coisas do mundo. Que coisas do mundo? Como agradar uma mulher. E também diz a diferença entre a virgem, que é solteira, e a mulher casada. Diz isso no versículo 34. A virgem que é solteira cuida das coisas de Deus, mas a casada cuida das coisas do mundo. Que coisas do mundo? De pecado? Não. Cuida das coisas do mundo em como vai agradar o seu marido. Então, em Coríntios 7, 33, 34, Deus deixa bem claro que o objetivo da vida amorosa, o objetivo do casamento é se tornar agradável para o outro, é se tornar um canal de prazer, um canal de agradabilidade. Entendeu? Por isso que quando Deus criou a Eva, antes de criar a Eva, Deus deu uma palavra: não é bom que o homem viva só. Quer dizer, o homem está numa condição desfavorável, não está bom. Vou fazer-me uma tutora que lhe auxilie. Vou fazer uma auxiliadora que esteja diante dele. Vou fazer alguém que vai lhe agradar e vai lhe auxiliar a ver a vida com outro olho, com outra visão, e ele vai se agradar dela. E realmente, quando Adão viu Eva, se agradou dela, né? Chamam carne da minha carne, osso dos meus ossos. Tu serás chamada mulher, porquanto do varão foste tomada, né? Então, nós temos a mudança de mentalidade para mudar o comportamento, pessoal. Às vezes, algumas mudanças impostas pelo marido ou pela esposa não surtem efeito porque não mudou a mentalidade. Esse é o grande problema. A pessoa volta a fazer o que fazia, volta a fazer o que era, porque não mudou a mentalidade. Então, na mudança de mentalidade, nós precisamos definir o que é o amor. A maior parte das pessoas, quando lhes é pedido para definir o amor, não conseguem definir o amor sem falar de sentimentos. Dizem que o amor é um grande sentimento profundo que nos faz isso. Vamos entender um pouco como as pessoas definem o amor, né? O dicionário da língua portuguesa até vai um pouco mais longe disso. O amor é uma afeição profunda por alguém, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso, capaz de doações próprias e sacrifícios. Quase que chega lá, né? Quase que chega lá. Se a definição do dicionário fosse a única ou a suficiente, quase que chega lá. Mas nós temos uma definição bíblica, não é? Nós temos agora uma definição bíblico-teológica daquilo que é o amor. Repara que nós estamos a trabalhar a mudança de mentalidade. E eu quero que vocês, conselheiros, mudem de mentalidade em relação ao amor. E também os vossos aconselhados mudem de mentalidade. Porque se continuarmos a pensar que o amor é um sentimento, nós estaremos errados.
Porque nós não amamos a pessoa por aquilo que ela nos faz sentir. Nós amamos a pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela representa, não por aquilo que ela nos faz sentir quando estamos com ela, né? Temos aquele sentimento de paixão, sabe? Sentimos que não pisamos no chão, sentimos que é a melhor companhia do mundo, sentimos que é a nossa alma gêmea e estamos prontos para nos sacrificar por ela ou por ele, tudo bem. Mas nós não amamos por aquilo que essa pessoa nos faz sentir, não. Amamos por aquilo que ela representa em nossas vidas, por aquilo que ela é, a identidade dela, a alma dela, ok? É por isso que o amor não é um mero sentimento, porque as pessoas, quando falam que o amor é um sentimento, elas estão tentando definir o amor com base no seu efeito. Ou seja, o amor e os sentimentos têm uma relação causa-efeito. Como a gente ama, é a causa, então qual é o efeito? Sentimos coisas boas. Você está entendendo? Mas o que acontece? Depois de você estar casado dentro de uma relação, você descobre que nem todos os dias você vai sentir coisas boas pela pessoa que você ama. Tem dias que você vai sentir raiva dele, raiva dela. Tem dias que você vai sentir tanto nervosismo. Por quê? Por causa das experiências da vida conjugal. Mas não significa que ao sentirmos raiva, que o amor acabou. Não sentimos que ao ficarmos com aqueles sentimentos ruins, que o amor acabou. Não, a prova disso é que quando se corrige aquela situação, quando se corrige aquele momento errático, não é? Você volta a sentir coisas boas, você volta a estar bem, porque o amor não é apenas um mero sentimento. O amor, como sentimento, ela tem essa relação de causa e efeito, tem uma relação de ação e reação. Amor é a ação, a reação são os sentimentos, né? É como o mar e as ondas. O mar é o amor e as ondas são os sentimentos. É a emoção, movimenta o mar. Ok, mas vamos na Bíblia Sagrada para mudarmos a nossa mentalidade em relação ao amor e entendermos o amor com maior profundidade. Vamos na Bíblia Sagrada descobrir como é que a Bíblia apresenta o amor. Então, quero dizer para vocês que a Bíblia apresenta o amor numa perspectiva tridimensional, em 3 dimensões. Primeiro, na Bíblia, o amor é Deus. Deus é amor. 1 de João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não tem amor pela pessoa que você casou, se você não tem amor pelos seus colegas de trabalho, se você não tem amor pelo seu próximo, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. A principal, a natureza de Deus é isso. Deus é amor. É por isso que Ele é justiça, é por isso que Ele é verdadeiro, é por isso que Ele é sincero, é por isso que Ele é luz, é por isso que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, é por isso que Deus é justo, porque é amor. O amor é tudo isso. Então, se Deus é amor, se Deus é amor e nós amamos, quer dizer que Ele investiu em nós a sua natureza. Ele investiu em nós a sua natureza. Então, Deus é amor e investiu em nós a sua natureza. Nós também amamos, verbalizamos o amor, materializamos o amor. Quando Deus disse em Gênesis 2:24, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Quer dizer, Deus aqui mostra que a única razão de o filho sair de casa ou a filha estiver pronta a sair de casa é quando encontrar o amor. Ali tem licença para deixar o pai e a mãe, vai casar, porque através do casamento você está autorizado para deixar a casa do seu pai. Por quê? Porque você encontrou o amor. Então, nós entendemos que se Deus é o amor é a parte mais alta das nossas vidas. É o nível mais alto das nossas vidas. Porque realmente é aquilo que Deus representa. Amém, meus amados irmãos? E quando a Bíblia fala sobre o amor, nos dá a identidade do amor. Em Coríntios 13, versículo 4 até 8, diz assim, o amor é sofredor, é benigno, quer dizer, só faz bem, aceita sofrer pela pessoa. Hoje tem maridos e mulheres que não aceitam sofrer nem pela sua esposa, nem pelo seu parceiro, nem pelo seu filho. Mas o amor é sofredor, é benigno, quer dizer, só faz bem.
Quando uma pessoa diz que ama, mas só faz mal, é um problema sério. O amor não é invejoso. Não tem inveja do seu parceiro, da sua parceira. O amor não trata com leviandade. Sabe o que é isso? Tratar com falta de respeito, tratar sem ética a sua esposa ou seu esposo. O amor não se ensoberbece, não se torna soberbo. Não se comporta com indecência. Sabe o que é indecência? Mentir, ser infiel, não considerar o seu parceiro, desvalorizar. Isso é indecência no casamento. O amor não busca os seus próprios interesses, ou seja, não é egoísta. Você não está aí na relação para você ser egoísta, não. Você está lá para defender os interesses dela. Você está lá para defender os interesses dele. Entendeu? Se ela ficar doente, você é a primeira e melhor ajuda. Se ela precisar que alguém lhe ajude em alguma coisa, você é a melhor e primeira ajuda. Há esposas hoje que estão sempre pedindo ajuda dos irmãos. Ô irmão, me ajuda, irmã. Tem já o irmão, ó, irmã que é o braço direito. Porque o marido não faz quase nada na vida dele. E depois ainda o marido que tem ciúmes quando essa irmã tem negócios com a sua irmã, com o seu irmão, tem uma amizade muito profunda, muito íntima, ela ainda quer destruir e ficar com ciúme daquilo. Então, se você não está pronto para se sacrificar por ela, para ajudar naquilo que deve, por que tem ciúme dos relacionamentos que ela vai ter com seus irmãos próprios da sua família? Há esposas e esposos que têm ciúme do seu parceiro, do relacionamento que tem com seus próprios irmãos, da sua família, do seu sangue. Por quê? Porque não busca os interesses da outra pessoa. Mas vamos continuar na identidade do amor. O amor não se irrita. A gente está sempre irritado, né? Está sempre irritado. Quer dizer que a gente precisa corrigir a nossa maneira de amar. Diz ainda, o amor não suspeita mal. Né? Não é uma pessoa sempre desconfiada. Há pessoas que não precisam esperar que algum erro aconteça, não. Eles são desconfiados por natureza. Falta de amor. O amor não folga com a injustiça, ou seja, não se sente bem enquanto a injustiça está a governar ou enquanto a justiça está a vigorar dentro de casa ou em qualquer lugar. O amor folga com a verdade, só descansa quando a verdade ocupar o lugar, quando a verdade tomar o lugar. Agora houve a coisa impressionante no versículo 8, sobre a identidade do amor. 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meus irmãos, quando nós lemos esses versículos sobre a natureza do amor, a primeira coisa que vem na minha mente é o seguinte: precisamos melhorar na nossa maneira de amar. Precisamos corrigir a nossa maneira de amar. Ok? Então, apresentamos em primeiro lugar, a Bíblia apresenta o amor como Deus. Amor é Deus, Deus é amor. Ou seja, amor é a natureza de Deus em nós. É o ponto mais alto das nossas vidas. Quando amamos de verdade, estamos dispostos a tudo, até inclusive a morrer pela pessoa que nós amamos, certo? Segundo, a Bíblia também apresenta o amor, definindo o amor como uma dívida. Uau! Amor é dívida. E nessa parte é gostosa, porque você vai descobrir, vai despertar que desde o dia que você casou, você contraiu uma dívida. Primeiro com Deus, que criou o seu parceiro. Segundo, com o seu parceiro. Uma dívida que deve ser paga todos os dias. Na maneira como você vai cuidar dele, tratar dele. É uma dívida. Você está endividado, meu irmão. E é uma dívida que você não vai conseguir quitar. A única forma de quitar é até que a morte nos separe. Se você separar e divorciar, vai estar mais endividado ainda. Porque você não quitou a dívida, não ficou lá até o último segundo de vida. Romanos 13, 8. Olha o que a Bíblia diz. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Eu gosto do apóstolo Paulo, ele é bem direito. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama, cumpriu a lei. Pessoal, o amor é exatamente uma dívida. Como eu disse, nós contraímos uma dívida com Deus e com a pessoa que amamos. Por isso, meu irmão, pague a sua dívida. Eu me lembro há muitos anos atrás, acho que foi nos anos 2002, 2003, um irmão na igreja, na hora de apresentar o jogral, foi o jogral mais lindo que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele entrou na igreja gritando assim: pague a tua dívida. Pague sua dívida. E o Simão, pague a sua dívida. Pague a sua dívida. Pague a sua dívida. Pague a sua dívida. E foi lá no púlpito do pastor: pague a sua dívida. E todo mundo ficou assim assustado, mas
Está todo mundo endividado aqui? Aí ele abriu Romanos 13, 8. Porque a Bíblia diz, em Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Irmão, você tem dívida de me amar. Irmã, eu tenho dívida de te amar. Pague a sua dívida. Uau! Ele conseguiu arrebatar primeiro o pensamento e o espírito dos irmãos. Mas quando ele terminou aquele jogral, ele conseguiu arrebatar. Todo mundo ficou de pé. O pastor levantou. O pastor chegou no ponto e disse, não precisamos mais pregar hoje. Essa foi a grande e melhor pregação que eu já ouvi na minha vida. Pague a sua dívida. Que dívida é essa? Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Por isso, meu irmão, pague sua dívida. Se tem problema, não vale a pena divorciar, não vale a pena pensar em ir embora, acabar, não. Pague a sua dívida. O amor cobre uma multidão de pecados, está escrito na Bíblia. Se está irritado, está aborrecido, está aqui. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Peça a Deus para te iluminar, busca conselho do pastor, do conselheiro, como você pode resolver os seus problemas. Faça o melhor que você possa. Sempre que você acha que já não tem saída, há uma forma de resolver que Deus sabe que você não sabe. Deus tem os seus agentes, o pastor, o líder do grupo conselheiro, o irmão, a diaconisa, o evangelista, o bispo, o apóstolo, o padre, a madre. Deus tem sempre um agente para nos aconselhar e nos ajudar a encontrar a verdade para restaurar o nosso casamento. Ok, em terceiro lugar, amor é experiência de conhecimento. Uau! Eu me empolgo ao falar disso. Amor é experiência de conhecimento. Filipenses capítulo 1, versículo 19. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Uau! Esse texto aqui está contra todos aqueles que dizem que o amor é cego. Esse texto está dizendo que o amor não pode crescer com ingenuidade. O amor não pode aumentar com meninice. Não, o amor tem que crescer no pleno conhecimento e no discernimento. O grande problema das pessoas dizem que o amor é cego, porque amor é Deus e Deus vê tudo. A Bíblia diz que o Senhor olha para a terra, está vendo todos os filhos do homem, cada um com seus caminhos. Então o amor não é cego, não. O problema é que as pessoas, quando estão cheias de amor, por causa daqueles sentimentos que transbordam da alma, eles fecham os olhos. Não querem nem mais ver que ele é vigarista. Não querem nem mais ver que ele é mentirosa. Não querem nem mais ver que ele é rabugento. Não querem nem mais ver que ele é trapaceiro. Depois de anos da relação, que ele desistiu. Não é isso que eu queria. Não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu queria. Mas como que você não viu? Não é? Muitos anos atrás, o meu pastor contou uma história de um rapaz que estava tão apaixonado, passou com a moça em 4 meses. Conheceu, em 4 meses estava casado. E de repente a moça era bruxa. Um dia desses ele ia dormir, começou a sentir o cheiro de uma fumaça, de incenso. Ele acordou e a dama estava lá no canto do quarto a fazer a fumaça. O cara gritou, e era domingo de manhã, vestiu, nem falou com ela, foi a correr à igreja com o pastor. Ai, pastor, ele é bruxo, ele é bruxo, ele é bruxo. Mas como você descobriu que ele é bruxo? Pastor, eu acordei com o cheiro de umas coisas. Quando vi ela a fazer invocação, a fazer as suas fumaças, o pastor disse, meu filho, você está casado, volta agora para a tua bruxinha. Você disse que eu me dei uma risada, né? Porque essa história me deixa assim bem empolgado. Volta agora para a tua bruxinha, porque casou, está casado. Ela é bruxinha sim, mas foi infiel? Não. Então, volta lá e ora para Jesus se converter, né? Mas graças a Deus, depois de um tempo, aquela moça se converteu e o casamento foi restaurado. Até Deus usou o casamento deles para salvar aquela moça. Mas você já viu uma coisa dessa? Porque as pessoas dizem que o amor é cego. Não, a Bíblia diz uma coisa, as pessoas dizem outra coisa, porque elas têm um entendimento mundano, têm um entendimento secular daquilo que o amor é. E por isso cometem erro, porque o teu entendimento muda as tuas atitudes, a tua mentalidade muda o teu comportamento, entendeu? Pessoal, amor é experiência do conhecimento. Eu aprendo, eu sei, eu acredito no amor à primeira vista. Eu acredito que é possível um homem olhar para uma mulher, se apaixonar tanto e começar a amar ela. Mas
O verdadeiro amor, ou seja, a fase mais madura daquele amor, porque amor à primeira vista não é a fase madura, é apenas um... Você vai precisar conhecer a pessoa profundamente para que aquele amor amadureça. Então, apesar de que o amor à primeira vista é possível, não acredito que seja suficiente. Não. Você precisa do verdadeiro amor, que é resultado de um conhecimento profundo da pessoa. Entendeu? É por isso que quando estamos num relacionamento, não é bom se apressar a casar. Você precisa de um tempo para conhecer bem a pessoa. Como ele lida com os momentos adversos, como ele lida quando as coisas correm bem, como ele lida com o seu dinheiro, qual é a ideia que ele tem sobre sexo, sobre família, qual é a ideia que ele tem sobre trabalho. Às vezes é um homem preguiçoso, você vai trabalhar toda a vida para sustentar aquele homem, só para ele não ir embora, e você não passar vergonha, porque a mulher está nessa condição. Entendeu? Não sabia, o cara é preguiçoso demais, e ela ama demais. Qual o preço que ela paga? Trabalha o tempo todo para manter aquele cara ali, porque ela ama de verdade. O cara até pode amar ela, mas é preguiçoso por natureza. Há homens preguiçosos, meus irmãos. Entendeu? Mas então, você precisa levar um tempo para conhecer, principalmente eu falo aos conselheiros, quando trabalharem com os solteiros, ensinem eles a conhecer a pessoa. Como ele pode conhecer? Tenha diálogos direcionados, tem que conversar. O solteiro tem que explorar a ideia da moça, a ideia do moço, sobre família, sobre casamento, sobre sexo, sobre dinheiro, sobre amizade, sobre família. Porque se um dia houver problema, só vai estar ali. Ou vai ser problema por causa de dinheiro, ou vai ser problema por causa das amizades, ou vai ser problema por causa da interferência familiar, ou vai ser problema por causa da ideia que ele tem sobre como ele manuseia o seu dinheiro, porque há pessoas que pensam que casou, mas dinheiro é parte. Entendeu? Então as pessoas têm ideias, elas podem estar na mesma igreja, podem às vezes ser educadas na mesma cultura, pior então se for de cultura diferente, elas têm ideias completamente diferentes. E se a pessoa antes de casar não saber qual é a ideia que o fulano tem sobre isso, chega lá dentro e vai passar mal. Entendeu? Por isso que o amor é experiência de conhecimento. Então o apóstolo pode dizer, eu oro para que o vosso amor cresça no conhecimento e no discernimento. Tem que saber discernir, analisar, examinar logo. A moça e o moço precisam de um tempo de estrada. Tem que namorar um tempo. Muitas vezes até nem deve já entrar no namoro. Precisa dar alguns cortes no indivíduo, sabe? Tentar conhecer e conversar um pouco. Até conseguir sentir segurança. Entendeu? Quando começa a se tornar mais íntimo, vai visitar a família dele. Vai ver o relacionamento que ele tem com a irmã. Se ele tem briga com a irmã, se ele tem briga com a mãe, tem bronca com a mãe ou com a irmã. Por que tem bronca com a irmã? Não, a irmã um dia desfez o namoro dele com uma moça. É? Não, a mãe dele sempre me maltratou, ele não gosta da mãe. Se ele tem muita briga com a mãe ou com a irmã, possivelmente vai ter com a mulher também. Vai reproduzir isso dentro de casa. E vice-versa. Entendeu? Muitas pessoas acabaram investindo num relacionamento com alguém que não conheceram profundamente. Depois, o choque de conhecimento, lembra dessa fase? O choque de conhecimento acontece lá dentro, quando já estão juntos. E é uma das causas do desgaste. Estão lembrados? O despontar do amor, a primeira fase, choque de conhecimentos, a segunda, e o desgaste, o último. Qual é a fase que dá lugar ao desgaste? Choque de conhecimentos. Chega lá dentro, afinal é assim, afinal é desse jeito, não é isso que eu queria. Vai querer quebrar o relacionamento. Então, pessoal, amor é isso, biblicamente. Amor é Deus, Deus é amor. Amor é uma dívida, amor é a experiência do conhecimento. Ok, pessoal? Olha, nós vamos agora então voltar para entender como nós podemos processar a mudança no relacionamento, como se processa a mudança, né? E vamos ler de novo o método JC, que eu chamo método segundo Jesus Cristo. Mateus 7, 3 a 5. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não se das conta da viga que está no teu olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando está uma viga no teu? Olha a pergunta de Jesus. E ele responde, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente
e tirará o cisco do olho do teu irmão. É por isso que quando o casal está brigado, ninguém consegue mudar ninguém. Ninguém consegue transformar ninguém. Aliás, quando você pede para o parceiro mudar, dá mais raiva. Ele fica com mais raiva. Eu já vi vários casais, e também acho que já aconteceu com você. Você está discutindo com o seu parceiro, ele diz, você está pedindo, tem que mudar, ele vai dizer, você, olha quem fala, olha quem está pedindo mudança. Você esqueceu o que você fez o mês passado? Você esqueceu o que você fez o ano passado? Irmãos, até coisas que aconteceram há 20 anos atrás, se lembra? Você esqueceu o que você fez há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, como você falou para o meu pai, para minha mãe, quando ele estava vivo? As pessoas carregam mágoas no coração das atitudes do parceiro que foram feitas há muitos anos atrás. Você se lembra do que você fez? Você se lembra do que você falou? Por isso que ninguém muda, porque todo mundo tem acusação contra um. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui nesse método? Primeiro, esse método JC, ele está querendo dizer, mudança deve começar com a pessoa que mais reclama. Se você é a pessoa que mais reclama no relacionamento, então, irmã, começa a mudança você. Irmão, começa a mudança você. Porque Jesus está dizendo, você querer tirar a vida do olho do teu irmão, do olho do teu irmão, e na tua também tem. Então você vai ser hipócrita. Lá em Angola, o que a gente diz? Mais ou menos estão como? Quando você aponta um dedo para o outro, ficam quantos para você? 3, até para trás. Então, ninguém deve, escute, se você quer estar reclamando demais, a mudança deve começar com você. Ok? Quem mais se queixa do comportamento do parceiro deve ser o primeiro a efetuar mudanças, porque a mudança imposta, quando você obriga, gera hipocrisia. Pois pressupõe que um é melhor do que o outro. Não. Toda mudança que é resultado da imposição não é duradoura. É por isso que o parceiro tenta mudar, mas depois volta a ser o mesmo. Por quê? Porque ele sente-se agredido por você. Você também não mudou nada. Você continua do mesmo jeito. E quando ele mudou, tenta oferecer o melhor para a relação. Lá vem você com os seus caprichos. Acaba do mesmo jeito. Segundo, o que esse método JC quer dizer? Mateus 7, 3, 35. Segundo, o que quer dizer? Cada um deve focar em si para influenciar mudança nos outros. Uau! Se tem que haver mudança no casamento, se tem que haver mudança durante esse relacionamento, você tem que focar em você mesmo. Você tem que focar em você mesmo. Você não pode focar no outro ou na outra. Não, foca em você. Entendeu? Ou seja, eu vou começar a mudar eu, porque a mudança em mim vai influenciar a mudança no outro. Entendeu? O que isso significa? Que se eu mudar, eu vou me tornar uma referência. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de referência. E às vezes o casal só briga um com o outro, tanto demais, porque não tem referência. Vocês me dão só um minuto que eu vou verificar a nossa câmera se ela está continuando a filmar, porque parece que estamos tendo um problemazinho. Né? Uau, tá bom. Não é? Tá muito boa. Porque precisamos de referência. Às vezes só não muda porque não tem referência. Quando você reclama dele ou dela, vai falar, você é o pior, porque não tem referência. Você então é a pior. Estás aqui a falar como se fosse o dono da verdade. Você é a pior. Então, isso bloqueia, impede a mudança. Ninguém muda. Vão ficar mesmo ali 5 anos, vão ficar mesmo ali 10 anos. Até o dia que um morra ou um decide ir embora. Você vai dizer, não, grande homem, ficou 40 anos com sua esposa, mas às vezes aquele 40 anos, foi 40 anos de infelicidade. Lembra que eu falei nas primeiras aulas? Hoje nós temos a estatística das pessoas que casam e as das pessoas que se divorciam. No mundo está quase ficar empate, igual para igual. Já nos Estados Unidos, já é igual a estatística dos mundanos que se separam e dos crentes que se separam. Já é igual. Tanto na igreja como fora da igreja, já é igual. É 50-50. 50% por 50%. Já é igual. Não há mais porque os cristãos têm o casamento mais duradouro e os mundanos menos. Não, já é igual nos Estados Unidos. Já é de igual para igual. E aqui no Brasil está caminhando também para a mesma. Está caminhando para a mesma. Ok? Porque em três casamentos aqui no Brasil, um termina em divórcio. Daqui a pouco, em 3, 2 terminam em divórcio. Daqui a pouco, em 3 terminam em divórcio. Ninguém mais se casa. Mas basta chegar em cada 3 casamentos, 2 terminar em divórcio, acabou.
Em Angola, eu falei para vocês da estatística, em 2018, 6 mil casamentos, dos 6 mil casamentos, 40% foi a divórcio. Os 12.500 e tal foi a divórcio. Daqui a 2020 e 2022, o que vocês acham? Vai ser 50-50. Ok? Então, nós precisamos ser referência. Às vezes queremos obrigar o outro a mudar, mas nós não somos exemplos para ela. Se você muda, você se tornará um exemplo. Se você focar em você, você se tornará um exemplo. Em outras palavras, você vai evangelizar a sua esposa, o seu esposo, sem precisar falar palavra nenhuma. Às vezes fica tudo no bate-boca e o bate-boca não prova nada. As atitudes é que provam. A atitude é que prova. O bate-boca não prova nada. Você quer provar que você é melhor, ou que você está fazendo melhor, que você está bem, não vai no bate-boca. Comportamento é tudo que a gente precisa, né? Que é aquela música da irmã Sofia. Se tu me ama, demonstra na prática. Me ama, demonstra na prática. Me ama, demonstra na prática. Esse amor real. Se tu me ama, demonstra na prática. Pessoal, se você ama, mostra na prática. Por que abrir a boca? Um amor que a mulher já nem confia. Você sabe que muitos, como eu falei, temos a estatística dos que estão casados, dos que se divorciam, mas a estatística dos infelizes, que estão casados, mas infelizes, ninguém sabe. Porque é segredo. Entendeu? Está infeliz, mas está casado. Hoje em dia, viver 40 anos, 30 anos de casado, 25 anos de casado, já não significa que a pessoa foi um grande homem, uma grande mulher. Não. Nem sempre significa de que, não. Foi um casamento muito bom. Às vezes a pessoa está ali 40 anos de felicidade. Eu aconselhei várias pessoas, e uma delas que marcou minha vida, estava casada, uma pessoa com 65 anos, está casada há 40 anos, desde os seus 25 anos, chega no meu consultório e me diz que desde o primeiro ano do seu casamento, quando tinha 25 anos, até hoje, quando tem 60, é infeliz. É infeliz. Os 40 anos de casamento dela é infeliz. Você olha essas pessoas na igreja, olha essas pessoas lá no serviço, na vizinhança, no bairro, tem boa fama. Não estou dizendo que todos é assim, mas às vezes é um casamento de tortura. Você já ouviu falar da história do tio João e da tia Joana, que eram casados há 30 anos e ambos tinham 55 anos? E acabaram de se divorciar porque a tia Joana dizia que há 30 anos que o João era rabugento e ela não suportava mais. E o João dizia que há 30 anos que a Joana era uma mulher nervosa e descontrolada demais, que ele também não suportava mais. E cada um foi para a sua vida. O conservador sentou com ele e perguntou a razão do divórcio. Foram para a sala de conciliação, de aconselhamento? Não. 30 anos de... Então, o que acontece? Nós precisamos nos tornar referência para o nosso parceiro. Entendeu? Por isso que quando você cobra a mudança não vem. Fica durante um mês, 2 meses, depois volta de novo. Porque ele também está sendo magoado pela parte que você não mudou. Ok? Terceiro, o que esse método da mudança de JC está querendo dizer para nós? Se um tem que mudar, todos mudam. Não adianta que não, mas pecador muda. Olha, pessoal, e deixa eu chamar a atenção aos conselheiros. Não cometam erros de tomar partido. Nós vamos ver isso no aconselhamento matrimonial, mas estou chamando a atenção de vocês agora. Não cometam erros de tomar partido. Conselheiro matrimonial não defende ninguém. Ainda que a esposa que errou não defende o esposo, defende o casamento deles. Ainda que a esposa que errou não defende o esposo, defende o casamento deles, a família deles, o relacionamento deles. Nós não estamos aí para mostrar quem é o mais errático e quem é o melhor na relação. Porque se você tomar partido, o que vai acontecer? Como aquilo é um casamento, um berço de experiências, daqui a meses ou a anos, o outro que estava inocente e justo vai cometer um erro e o outro vai jogar na tua cara. Entendeu? É por isso que há pessoas que não aceitam ser aconselhadas pelos seus pais ou pelos seus sogros. Porque sabe que o sogro vai tomar partido da filha. É um dos erros que os pais cometem. É por isso que o conselheiro matrimonial é um conselheiro especialista. Ele não está aí para aconselhar com emoção, não, minha filha, meu filho, vou defender. Não! Muitas vezes os pais não são bons conselheiros porque não aconselham com imparcialidade. Eles aconselham com emoção. Tenho que defender minha filha. Tenho que defender meu filho. Esse é o problema.
É por isso que nós existimos conselheiros matrimoniais, porque uma das nossas qualificações é aconselhar com imparcialidade, é um dos perfis do conselheiro matrimonial. Aconselhar com imparcialidade, eu não estou aqui para defender que um é mais justo que o outro, que um faz melhor. Se a pessoa que errou está ali e cometeu o escândalo, recebe aconselhamento para se corrigir. A pessoa que é a vítima recebe aconselhamento para não se aproveitar dos erros do seu parceiro. Porque amanhã também pode errar. O próprio Jesus disse, quem está de pé, cuida para não cair. Entendeu? Não fica aí dando uma de bam, 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 dá show de justiça ou show de santidade. Meu irmão, isso é um casamento. Da mesma forma que um errou hoje, espera o erro de outro. Tá bom, pessoal? Se um muda, todos têm que mudar. Pessoal, não adianta vocês quererem forçar o outro mudar e você não mudar, tá bom? Este é o método JC, que eu chamo método JC, o método da mudança de Jesus Cristo. Né? E eu quero falar para vocês o seguinte, por que todos precisam mudar? Porque mudança isolada pode ser perigosa, meus irmãos. Eu assisti vários casamentos que acabaram porque o marido chegou à conclusão que a mulher já não dava para ele. A mulher vivia incomodando. Tem que mudar, tem que mudar. Cara da bola, era bêbado, era mentiroso. Tá bom, mudou de vida de acordo aos anos. Mudou de vida, se tornou um grande senhor. Uma pessoa, assim, que gosta das coisas do lugar. Resultado, a mulher continuou com os mesmos erros. Rabugenta, estressada, quando está nervosa, fala descontrolada. Chegou um tempo, pelas mudanças que ele fez, ele viu que aquela mulher já não servia para ele. Já não estava no mesmo nível. Qual é a tentação? Arrumou outra e foi embora. Entendeu? Então, se apenas um mudar, vai ser perigoso, porque se essa pessoa mudar, vai te desqualificar. Quem muda para melhor se torna mais exigente. Quem muda para melhor se torna diferente. Quem muda para melhor tem os seus caprichos. Tem coisas que suportava que não vai suportar mais. Tem coisas que tolerava que não vai tolerar mais, porque mudou para melhor. Gente, vamos dar exemplo de uma pessoa que se torna famosa e ganha muito dinheiro, um artista, um ator de novela ou um cantor. Quando não era nada, cantava até em alguns programinhas ali. Quando já está famoso, o corte de cabelo é outro, a roupa é outra, não sai para a rua sem nenhuma roupa de marca, não vai para uma entrevista ou para um show com menos de $100.000 ou 100 mil ou 30 mil dólares. Por quê? Porque tornou diferente, mudou para melhor, então tornou mais exigente. Se o seu marido mudar e você não acompanhar o ritmo, você vai ficar para trás e vai perder credibilidade, vai ficar desqualificada. Entendeu? Por isso que se um mudar, todos têm que mudar, acompanha o ritmo. Não adianta ocupar um lugar que Deus não te deu. Nós gostamos de ocupar um lugar de juiz, quando é para tratar o pecado dos outros. E ocupar um lugar de advogado de defesa, quando é para tratar dos nossos pecados. Às vezes o seu parceiro está mudando e você não está acompanhando o ritmo. Já sei que tem que mudar, ele é que tem que mudar, ele é que provocou o escândalo, ele é que fez, então você tem que mudar, tem que mudar. Cuidado com isso, tá bom? E esse método termina como? Termina com os 3 A's da mudança. Os 3 A's da mudança. Como você, depois de processar a mudança, como a mudança pode permanecer? O parceiro que é a vítima, o parceiro que está ali, que acha que o seu parceiro deve mudar, você deve tomar o seguinte conhecimento. Irmão ou irmã, quando o seu marido ou sua esposa cometer erro, não abandone ele. Há esposos que são abandonados emocionalmente. Cuidado, ele que tem que retratar tudo sozinho. Como ele que provocou escândalo, ele que tem que fazer tudo sozinho. E a pessoa sofre. Começa a lhe dar corte, ele abandona, deixa fora da cama, não lhe serve como devia servir, já não lhe recebe do mesmo jeito, não lhe considera da mesma maneira. Meu irmão, você só está a piorar a questão. Ninguém consegue mudar, fazer uma mudança duradoura sem, primeiro, apoio. São os 3 A's da mudança. Apoie ele. Se ele precisa mudar, se ela precisa mudar e ele está cometendo erro, apoia ele para mudar. Incentiva, anima, apoia. Porque quem vai ganhar é você. Vai ter um homem mudado, de uma maneira mudada. Você vai ter noites de paz. Segundo, acompanhe. Oh, meu amado, acompanhe, fica por perto. E quando você acompanhar, dá mesmo as suas opiniões, encorajamento. Olha, vai, olha, gostei de ver o que fizeste de manhã.
né? Você pode estar muito magoado, mas saiba discernir o esforço do outro, acompanha, incentiva, no fim quem vai colher você. Nós estamos aqui na terra, ouvimos pregação a Deus. Por que não ouvimos só uma pregação e chega? Fica mais perto de Jesus. Porque a gente erra e comete pecado todos os dias contra Deus. Por isso ouvimos sempre pregação, estamos sempre a orar, tem sempre atividade na igreja. Tudo é para nos manter na presença de Deus, para melhorar o nosso espírito, corrigir as nossas atitudes. Se nós mudássemos de uma vez, não seria necessário isso. Amém. Terceiro, avalie. São os 3 A's da mudança. Apoie, acompanhe e avalie. Não deixa o seu parceiro ali assim, avaliar, irmão, avalie com sinceridade. Há mulheres que não reconhecem nada, nenhum esforço. No dia que o coitado então está lhe convidar para sair, nunca mais lhe convidou. Não sei como. Deus passou aqui. Mas você está fazendo esse comentário por quê? No dia que o fulano de tal está lhe ofereceu, amor, está aqui, olha. Já supriu toda a necessidade de casa, tirei uns 50 mil, 100 mil para você. Está aqui, meu amor. Esse homem, o que aconteceu? O anjo desceu ou o quê? Eu acho que Jesus está quase a vir amanhã. Está quase a vir amanhã, por isso que o cara me deu dinheiro. Não! Reconheça, avalia, reconheça com sinceridade o mínimo esforço de mudança. Reconheça, avalie bem, não seja pessimista. Só porque está há 15 anos, há 20 anos. Irmãos, eu tive um problema nas minhas atitudes, na minha maneira de ser. Que ninguém sabia, só minha esposa sabia. No relacionamento com a minha esposa, ela sabia que eu tinha uma atitude que ela não gostava e não era boa. E todo mundo sempre me achou uma pessoa maravilhosa. Porque eu me comunico muito bem, falo muito bem, prego muito bem, aprecio muito bem. Então, todo mundo acha que pastor é santo, justo e anjo de Deus. Tudo bem, somos anjos de Deus, como a Bíblia diz. Mas temos o nosso caráter, temos alguns defeitos. E esses defeitos podem ser conhecidos na experiência amorosa. Ou seja, quem está casado com a gente sabe. Minha esposa sempre me pediu para mudar. Não é algo que você pode dizer que é escandaloso. Não, é homem normal. É atitude de homem normal. Mas nunca fez bem para minha esposa. E levou 8 anos para mudar. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Imagine. Imagine a paciência da filha alheia. A paciência que ela teve que ter. Mas é assim, a gente precisa apoiar, acompanhar e avaliar. E quando você fazer a avaliação, não seja pessimista. Esse já não muda mais. Meu irmão, já estamos há 40 anos. Estamos agora a fazer 55. Vai mudar mais que? Você está movendo? Vai mudar por aqui? Não faça isso. Todos podem mudar diante de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos falar agora sobre a utilidade do silêncio. Ok? A utilidade do silêncio. Desculpem que eu estou sozinho no estúdio e eu estou prestando atenção porque ontem tivemos um problema na câmera e então ela, em alguns momentos, parece que quebra a emissão. Nós tivemos um problema ontem, tivemos que fazer Então, como estou sozinho no estúdio, de tempo em tempo eu tenho que dar uma olhadinha nela para poder vermos se estamos bem encaminhados. Pessoal, vamos falar agora sobre a utilidade do silêncio, que é a 5ª estratégia de prevenção e resolução de conflitos no casamento. 1 minuto. Beleza. Vamos então à utilidade do silêncio no casamento. Provérbios 10:19. Quando as palavras são muitas, o pecado está sempre presente. Mas quem controla a língua é sensato. Uau, eu gosto da Bíblia, hein? Uau, a Bíblia é uma verdade universal. Cada palavra que ela dá, sabe, abala o meu interior, o meu espírito. Eu falo, uau, me pegou, né? Provérbios 10:19. Quando as palavras são demais, são muitas, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Ou seja, quando você fala demais, você vai cometer sempre pecado. Se você souber controlar a língua, se você souber calar, em alguns momentos, uau! Não é o que a Bíblia diz, né? Até o tolo, quando sabe calar, é tido por sábio. Não é o que a Bíblia diz? Então, pessoal, às vezes é preciso calar.
Não vamos longe aqui, vamos direto aqui. Às vezes é preciso calar. Fazer silêncio, ficar calado, é uma boa ferramenta para prevenir, impedir que o conflito exploda na relação. Muitos maridos e esposas só tiveram os problemas que tiveram porque não souberam calar. Não souberam calar na hora certa, no momento certo. É por isso que agitaram o parceiro e rebentou. Amém? Falar é bom, porque é uma faculdade que Deus nos deu para nos fazer entender. Mas falar descontrolado não é bom. Já viu? Falar sem ética não é bom. Por quê? Porque você não está se comunicando da melhor maneira. Ok? O exemplo que nós temos, o personagem que nos dá exemplo desta utilidade do silêncio é Maria. Não é? Não podemos chamar de Virgem Maria, porque já nasceu Jesus e os nossos irmãos. Mas a jovem Maria, nós temos essa história em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 38, ou então Mateus 1, versículo 18 a 22. O que acontece com Maria? Maria fala com o anjo lhe aparece, ele diz que você vai nascer Jesus, os irmãos conhecem a história. Depois de conversar com o anjo, ela se acha grávida. Ela vai contar a José e não coube na cabeça de um homem, José, que era temente a Deus, que uma mulher ficasse grávida depois de conversar com o anjo. Vocês estão entendendo como que é? Ela era judeu, conhecia a história toda de Israel. Primeira coisa que ele vai pensar, não foi assim com Eva, não foi assim com Sara, esposa do nosso pai Abraão, não foi assim com Raquel, com Rebeca, esposa de Isaac e Jacó, não foi assim com todas as mulheres tementes a Deus, nem com Ana, nem com ninguém. Todas tiveram contato físico com seus esposos. José chegou à conclusão que Maria lhe traiu. E José, a Bíblia diz, tentou deixar Maria secretamente. Olha aí. Só Maria, não busca mais com você, apesar de que você está insistindo, mas está insistindo que é o anjo. Não acredito nisso. Por que José tentou deixar Maria? Porque não acreditou. Não era possível, nunca aconteceu. Era um modo de agir na terra que Deus nunca fez e estava fazendo pela primeira vez. Era uma promessa que a Virgem conceberia. Mas não cabeu na cabeça de José que aconteceria logo, na hora, com ele e com a mulher com quem ele queria casar. Você está entendendo como que é? O que aconteceu? José tentou ir embora. Mas o mais interessante é que nós não vemos nenhum versículo bíblico a mostrar Maria contando a todas as famílias, contando a todas as amigas, a todas as irmãs da igreja que o marido estava querendo largar ela. Nós vemos Maria a ter um encontro com Isabel, e a Bíblia diz que ela estava cheia do Espírito Santo. Uau! Uma mulher que o marido está embora, noivo, está quase casado, está embora, está deixando ela prestes ao casamento. Mas está embora. O sonho do casamento acabou. E a Bíblia está dizendo que ela foi visitar Isabel e ela estava cheia do Espírito Santo. Quando ela tocou Isabel, Isabel disse: ai Maria, quando ouvi a voz da tua saudação, a criança que está no meu ventre saltou de alegria. Ou seja, Maria estava tão cheia do Espírito Santo que Isabel ficou também cheia do Espírito, abalou a vida dela. Uau! A gente vai dizer assim: mas que mulher sábia! Que mulher sábia, que mulher tão consagrada e tão santa a Deus. Eu oro para que Deus levante mais irmãs Marias. Eu oro que você seja uma irmã Maria, pelo amor de Deus. Porque Maria sabia, era uma mulher determinada e sabia que não adiantava discutir com José. Não adiantava abrir a boca para discutir com José, porque aquilo era um negócio que ultrapassava o entendimento de José. Ou seja, ela entendeu que José precisava de um tempo para entender. Irmãs, mulheres, pelo amor de Deus, tem coisas que não entram na cabeça dura do homem assim, da mesma forma que entrou na cabeça tua. Meus irmãos homens, tem coisas que não entram na cabeça da mulher rápido como entrou na sua cabeça. Pelo amor de Deus, meus amados, vamos entender. Amém? Vamos entender. Tem coisas que não entram. Às vezes precisamos dar um tempo aos nossos parceiros.
Maria estava em silêncio e visitando seus parentes. Não estava discutindo de manhã, à tarde, à noite com José. Não, estava em silêncio, estava cheia do Espírito. Oh, uau! Oh, glória a Deus! Se as mulheres estivessem cheias do Espírito Santo, cada vez que tivessem problemas. Oh, então você vai me perguntar, mas quando é que é o momento ideal para usarmos essa estratégia? Primeiro que nós podemos aprender com Maria. Você usa a estratégia da utilidade do silêncio quando o seu parceiro está ficando completamente descontrolado. Quando você olha para ele e vê que ele está ficando descontrolado, não adianta, irmão, cala. Não adianta, irmão, cale. Vai parecer humilhação, vai parecer que você é burra, ele vai explodir, ou ela vai falar, mas cale. Pelo menos que seja um só descontrolado. Cale. Controle-se. Peça ajuda do Espírito Santo. Não entra também em combustão, em ebulição para explodir. Não. Em segundo lugar, qual é o melhor momento para usar essa estratégia do silêncio? Quando, por mais que você dá explicação, o seu parceiro não entende. É o problema de Maria. Por mais que você explica, ela não está entendendo, ele não está entendendo. Então, cale-se. Deixa Deus trabalhar. Se você fez bem com honestidade, sem desejo de magoar ou de ofender, Deus sabe. Romanos 8, Paulo disse, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Espera a Deus te justificar. Espera Ele depois dar conta do recado. Ok? Terceiro, quando podemos usar essa estratégia da utilidade do silêncio? Quando parece que existe uma história que não está bem esclarecida. Sabe quando você tem a sensação de que nesse mato tem coelho? Sabe quando você tem aquela sensação de que não, alguma coisa não está bem clara. Acho que ainda vai acontecer. Eu me lembro dos meus tempos de jornalista. Eu sempre gostei de jornal, trabalhei ali no jornal O País, quando começou, né? Foi um dos primeiros repórteres lá. E o português estava lá, o famoso Helder de Souza, grande jornalista. Eu fiz uma crônica muito bonita. Uau, o tema da crônica era Encontrei-me com Deus numa esquina. E tratava do encontro que eu tive com um mendigo que me pediu ajuda. E eu naquele dia estava na provação, não tinha nem dinheiro. Fui encontrar com uma pessoa. Tive que voltar a pé da ilha de Luanda até no Brenda. e o mendigo me pediu dinheiro, não tinha. E depois me pediu para eu ajudar ele com a cadeira de roda. E a cadeira de roda dele, as jantes estavam sem borracha. Cada vez que eu empurrava ele na marginal, fazia barulho. E eu estava sujo de tanto andar. Irmãos, as pessoas passavam, pensavam que era 2 mendigos andando naquele dia. Foi um dia muito humilhante para mim, mas aprendi uma das grandes lições. Então escrevi a crônica, Encontrei-me com Deus numa esquina. Uau, o português ficou vidrado, ele amou a crônica. Ele falou assim, Walter, alargue essa história. Nós vamos colocar na edição 0. E por acaso foi uma coisa muito boa e tal. Mas depois tive que mudar de projeto, né? Fui trabalhar em outro lugar. E acabei saindo do jornal O País quando realmente começou de fato. Então, o que ele sentiu? Que tinha mais algo naquela história que eu escrevi. O pedido dele foi, alargue essa história, escreva mais, detalhe isso muito bem. Ele sentiu alguma coisa. É por isso que eu estou dizendo para vocês, quando você sentir que a situação não está bem esclarecida, não fala demais, porque quando se esclarecer, você vai passar vergonha. Você fala tanto demais, avança tantas hipóteses, coloca o teu pensamento por cima. Quando se descobrir verdadeiramente o que se passou, você vai passar vergonha, porque falou demais. Entendeu? Agiu demais. Último, qual é o melhor momento para agir na estratégia do silêncio? Ou usar a estratégia do silêncio? Quando você estiver nervoso e sentir que vai agredir com palavras. Quando você estiver tão nervoso e você sentir que agora não, agora vou xingar. Agora vou ofender. Agora vou... Cale. Engole a saliva, pega a água, dá um gole assim, ó. Salve o seu casamento. Por quê? Você pode se tornar escravo da raiva, escravo da ira. E o que a raiva faz? Você vai falar palavras
vai fazer coisas que depois vai se arrepender, vai ter que voltar atrás. E você não vai conseguir corrigir as consequências na mesma velocidade que você magoou as pessoas. Esse é o grande problema. Amém? Terminamos por aqui a quinta lição, que é a quinta estratégia, que é a autoridade do silêncio. E vamos para a sexta. A sexta, que é realmente a última. E espero aqui poder falar abertamente e terminar esse capítulo. E terminarmos hoje ainda, sábado, o nosso módulo, ok? Nessa sexta estratégia, falamos da arte da negociação no casamento. E o texto bíblico que vamos ler é esse, Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. E essa pergunta sugere que duas pessoas só poderão andar juntos se houver consenso, acordo, se haver negociação. Então nós chamamos o casamento de uma negociação eterna. Você vai precisar negociar tudo: seus gostos, seus desgostos, sua entrada, sua saída, seus bens, suas aventuras e desventuras, suas alegrias e tristezas, seus investimentos, e tudo você vai precisar negociar com seu parceiro, se você quiser ter uma vida sossegada e um casamento sólido. Ok? O que é negociação? Negociação é o meio pelo qual as pessoas buscam entendimento. Ok? Negociar é buscar acordo através do diálogo. É a melhor maneira para as pessoas minimizarem ou eliminarem as suas diferenças. Uau! Nós estamos envolvidos na vida conjugal. E precisamos entender que durante a vida conjugal nós vivemos vários problemas. E esses problemas vão nos mostrando que nós temos a necessidade de negociar melhor. Você pode me perguntar, mas pastor, quais são os sinais que mostram ao casal que eles precisam negociar melhor a sua vida a dois, negociar melhor o seu casamento, a sua relação, né? E eu vou dar para vocês. Primeiro, os sinais moderados. Quando alguém, ou o marido ou a esposa, deixa de assumir as suas responsabilidades. Não está assumindo. Não está fazendo o que ele deve como marido, como pai, como esposa, como mãe. Abandalhou. Segundo, quando existe um desinteresse para o diálogo, quando o seu marido ou sua esposa não tem vontade de dialogar, não tem interesse de dialogar, não tem interesse. Até na hora, às vezes, que estão tentando resolver as suas diferenças, você fala, uma hora. Quando você pergunta, e o que você vai dizer? Não tenho nada. Então, desinteressado. Precisa negociar melhor. Está desgastando aí. Terceiro, quando não acontece nada novo. Sabe aquela história de trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Quando a saída é só para ir visitar a mãe ou o pai. Não acontece nada novo nesse casamento. Não sai para se divertir. Vocês acham velhos demais? A vida é tão curta, e você nem com 50 ou 52 ou 3 que você tem, ou ainda com os 40 ou 30 que você tem, já não sai para se divertir. A vida é curta demais. Precisamos nos divertir, meus amados. Se você achar tão mais velho, tão caduco, que não se diverte mais. Eu penso que o senhor depois fica sério demais. Mas aqueles que têm uma postura que é a cara de quem nunca mais se divertiu desde que casou. Ei, querido, vamos ver. Não acontece nada novo. Um casamento sem emoção, sem diversão, nem uma festa em casa, nem uma saída do casal, nem nada. Nem um programa do casal, não sai, não passa uma noite assim, juntos, num hotel, sabe? Preparar um cenário de romance, não tem nada novo. Não tem emoção. É só cumprir o dever de marido e de esposa e de pai. Cumprir o dever de marido e de esposa. Casamento não é isso, meus irmãos. Diversão, meus irmãos. É importante. Último sinal moderado. Quando há sempre desentendimentos. Não passa semana sem brigar, sem desentender. Meu irmão, se você está tendo esses sinais,
Você precisa negociar melhor a sua vida, o seu relacionamento com o seu marido, ok? Com a sua esposa. Sinais graves: perda da intimidade. Não há intimidade nem na forma como se comunicam, nem intimidade sexual. Não tem mais intimidade. É raro. Uma vez chegou em mim uma moça. Quanto tempo vocês não fazem amor? Mamãe está nervoso comigo, está zangado comigo, tivemos os problemas. Ok, quanto tempo vocês não fazem amor? 6 meses. O quê? 6 meses? Onde que ele está se satisfazendo? Com ninguém mesmo. Não, é raiva demais. Pelo amor de Deus. É raiva demais, porque biologicamente um homem casado que está acostumado a uma rodagem sexual, a um ritmo sexual, porque a vida sexual depois faz assim, né? Você vai desenvolvendo um ritmo que se torna já o seu. Depois, com a velhice, né? Vai caindo. Está ficando velho, vai caindo, mas nem por isso deixa de ser agradável. Agora, o homem faz 6 meses sem ter contato sexual com sua mulher. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nesse mato tem coelho. Tá bom? Perda da intimidade. Segundo sinal grave: agressões verbais ou físicas, violência doméstica, tortura emocional, ataques físicos, agressões verbais. Você é um zero à esquerda, você é um ser ninguém, você é um paupérrimo. Não sei como é que eu fui casar contigo, você é uma mulher que eu nunca gostei, ou um homem que eu nunca quis na minha vida. Grave. Terceiro sinal grave: mendigar conversa. Quando a sua esposa ou seu marido te pedir, então conversa então comigo. Fala comigo, você está aqui em casa, não fala comigo. Estamos indo de carro à igreja, 30 minutos de viagem até a igreja, não fala nenhuma palavra com a esposa. Se mora mais de tanto, faz 1h30 para chegar em casa, não fala nada. Dá um viajar junto no avião, ninguém fala nada para ninguém. Hey. Mas quando chega na casa da mãe dele, da irmã dele, do primo dele, conversa com todo mundo, é o bam bam bam, como diz o brasileiro, é o carismático, quando volta para casa, encara de novo a secura e a sequidão. Meu Jesus amado, não faça isso com sua esposa, faça isso com seu esposo, pelo amor de Deus. A esposa tem que mendigar para você conversar com ele. A esposa tem que mendigar para você conversar com ele. Vai ficar doido. Quarto sinal grave de que você precisa negociar melhor a sua vida: isolamento. Ele está gostando de ficar muito isolado. Ela está gostando de ficar muito isolada. Está onde ela? O marido está na sala assistindo futebol e ela está lá dormindo, lá no celular. 5 horas em casa, fim de semana, ninguém conversa com ninguém, ninguém falou palavra para ninguém. Você começa a falar quando chegar a hora de ir para a igreja. É azar, pelo amor de Deus. Último sinal grave: desânimo frequente. Ela está sempre desanimada. Ele está sempre desanimado. Depois temos a terceira parte, que são os sinais muito graves de que você precisa negociar melhor. Perda do interesse sexual pelo parceiro. Já não é perda da intimidade, que antes tinha um ritmo e depois quebra aquele ritmo, acontece com raridade. Não, agora já perder o interesse sexual do seu parceiro. Ele não te atrai mais. Ele não te atrai mais sexualmente. Eita. É grave, hein? Segundo, separação de camas ou quartos. Ainda que for por horas, por minuto. Só o fato de você se separar e dormir no quarto das crianças ou ir dormir na sala, meu irmão, você precisa negociar. Está desgastando sério. Está desgastando. Na tua mente você pensa que é algo que pode controlar, que vai passar, mas é um hábito infantil que você vai arrastar para o resto da tua relação. Amanhã não vai separar da cama, vai separar da casa. Espere para ver. Separação de camas ou de quartos. Sinais muito graves, né? Estamos no terceiro. Antes é desânimo frequente, agora é desânimo permanente. Está permanentemente, já não muda. O estado de desânimo em relação ao seu casamento. Quarto, pedido de divórcio. Quero me divorciar, quero ir embora, quero me separar. Acabou. As pessoas pensam que os cristãos não têm vontade de separar, né? Se eu lhes contar quantos casais cristãos, na hora de discutir, têm vontade de ir embora e falam mesmo que querem se divorciar, você vai ficar assustado. Muitos só não fizeram, só não fizeram por causa da opinião pública. O que os irmãos vão dizer? Mas
Irmãos, a cena está ruim no nosso meio. A gente precisa se levantar e pedir a Deus que derrame sobre nós a unção do Espírito Santo. Não nos enganemos. Pedido de divórcio, ainda que nunca se divorciou, mas quando já ele fala sempre disso, ela fala sempre disso, você não espera muito daí. No segundo sinal, era a falta de diálogo, né? Agora o último aqui é a ausência de diálogo permanente. Irmãos, eu uma vez tratei de um casal, é incrível. As pessoas para arrumarem problema, para lidarem com seus problemas, tem cada criatividade, irmão. Um casal que estavam há mais de 5 anos, não conversavam. Não conversavam. Eles escreviam papéis assim, colocavam na mesa. O outro, quando chegava ali, olha, fazer isso, isso, isso. Olha, fui não sei aonde, fiz isso. Você então vai já isso. Nossa, é grave. É grave. Não conversa. Você pergunta para eles, como é que vocês conseguem viver? Não conseguimos. Mas não conversa porque os dois são orgulhosos, como um não quer falar, o outro também não fala. Eita, meus irmãos, vamos negociar. Ok? Uma das partes mais, como que eu posso dizer? Uma dos momentos em que nós mais precisamos negociar. Um dos momentos em que nós mais precisamos negociar são as nossas diferenças. As nossas diferenças. Nós precisamos negociar as nossas diferenças. Gente, não é fácil negociar as diferenças. Mas por que nós precisamos negociar essas diferenças? Porque nós viemos de alguma... Nós temos uma estrutura mental diferente. E logo, quando chegamos no casamento, trazemos essa estrutura mental diferente. E começamos, em alguns momentos, a ter posições diferentes. Por quê? Por causa da educação que tivemos, da cultura que temos, no nível acadêmico, ou meio social em que estamos inseridos, ou então por causa das experiências da vida. É daí onde saem as diferenças do casal. Por isso que o casal precisa negociar as suas diferenças. E uma das maneiras de negociar as diferenças, meus irmãos, é eliminar aquilo que eu chamo de os assassinos do amor. São 4. Primeiro, orgulho. Segundo, raiva. Terceiro, obstinação, que é a teimosia, né? E quarto, o egoísmo. Não é possível você ter um relacionamento conjugal satisfatório. É onde você se sente realizado se esse relacionamento está sendo afetado por esses 4 assassinos do amor, ou então pelo menos um deles. O orgulho é ruim, porque o orgulho é frio. Ele impede a possibilidade do parceiro reconhecer o que fez mal ou reconhecer o que tem que mudar. Torna você uma pessoa fria. E você precisa eliminar isso. Não, você precisa eliminar isso. Todo tipo de conversa onde o orgulho toma, não acaba bem. Segundo, a raiva é péssima, já até falamos, porque a raiva nunca é boa conselheira. Ela sempre aconselha você a ir além da tua capacidade. Eu vi um casal que a mulher estava com tanta raiva na hora da discussão que a mulher pegou a fotografia principal do casamento e rasgou aquela fotografia. Meus irmãos, o casamento passou 15, 20 anos. Você acreditava que sempre que brigavam, o marido ainda lhe fazia lembrar da coragem que ela teve de rasgar a foto? Sabe aquela, no álbum de casamento, não tem aquela foto, a foto que dá o rosto ao álbum. Ela tirou do álbum e rasgou de tanta raiva. O marido nunca esqueceu. Nunca. O que tinha? Raiva. Vai levar você a fazer algo além? Vai levar você a falar algo que não quer. E veja só, um ato cometido há 20 anos atrás magoou uma pessoa que depois de 20 anos não está curada. Não ficou curada. Veja só. Você magoa uma pessoa com tanta raiva que você tem, descontrolado que estava, e leva 20 anos para curar. Obstinação, teimosia. Irmãos, vamos dizer assim, a Bíblia é bem clara. Tem coisas que são pecado,
Tem coisas que não é pecado, mas não convém. Tem coisas que não é pecado, mas não é lícito. Então o nível é pecado, não convém e não é lícito. Ok? Bem, tem coisas que está aqui nesse nível, não é lícito ou não convém, não são pecado. Sabe aqueles caprichos que a sua esposa ou seu esposo tem e reclama, olha, você tem que deixar de fazer isso, você não pode fazer mais isso, você não pode mexer mais nisso. Sabe aquelas reclamações que deixam você, às vezes, mas não, isso não tem nada a ver, não é pecado. Irmão, às vezes é bom deixar de ser teimoso. A teimosia, a obstinação, torna você também muito frio. E a pessoa começa a perceber que você não valoriza ele, não considera ele. Por isso que você não está levando em conta esse aspecto da vida dele. Não está levando em conta essa forma de agir. Ok? Vamos ter cuidado, meus irmãos. Vamos ter cuidado. Egoísmo, egoísta, só pensa nele. Vai estar bem se... Tudo vai estar bem entre nós se você me favorecer. Se fazer as coisas do meu jeito. Se ir onde eu quero. Se estar onde eu quero. Se estiver aqui. Sua vontade não é tida nem achada. Mas se fazer do meu jeito. Tudo vai estar bem. Egoísta. Nós lemos sobre a identidade do amor em Coríntios 13. Que ele não busca os seus próprios interesses. Para de ser egoísta. E dá liberdade à sua esposa ou ao seu esposo. De manifestar também a sua oposição. Ok? Fatores que influenciam na qualidade da vida sexual. Ou seja, como nós precisamos de estar bem habilitados na arte de negociar, a vida sexual também precisa ser negociada. É uma das áreas do casal em que mais polêmicas surgem, porque o casal não sabe negociar a sua vida sexual. Ok? Então nós vamos falar dos fatores que influenciam a qualidade da vida sexual. Se você quer ter uma vida sexual qualitativa, você precisa, primeiro, diálogo permanente sobre sexo. Ok? Diálogo permanente sobre sexo. E atenção, porque o sexo ele se manifesta diferente nos 3 momentos da vida. Quando você é mais jovem, quando você é mais adulto, quando você está na velhice, entrando para a terceira idade. O sexo ele se manifesta de algumas formas diferentes. Tem alguns estímulos que quando você é mais jovem, encaixava rápido, pegava fogo rápido. Quando você vai ficando mais adulto, vai precisando de outras estratégias, vai precisando que o seu parceiro tenha outras habilidades, porque a gente está ficando mais velho, é coisa diferente. O prazer é o mesmo, a gente chega lá, mas precisa de outros argumentos. E na velhice também, muito mais também, né? Existem algumas posições que já não seremos capazes de fazer, porque o nosso corpo vai perdendo a força, não é? Existe algum tipo de estímulo que deixa de provocar aquela explosão. A gente vai precisar que o parceiro seja habilidoso em dominar o nosso corpo e descobrir outras formas de manusear, né? Outras formas de manipular o nosso corpo e fazer com que realmente o prazer venha ou se manifeste. Então, precisa dialogar permanentemente sobre sexo. Tem que ter conversa sobre sexo, ok? As suas diferenças, as suas preferências, as suas fantasias, ok? Tem que dialogar. Tem que falar das suas preferências, senão você vai ter decepção. Chegou lá, ele fez de uma forma que eu não queria. Ele fez um gesto que eu não gostei. Ok, pessoal? Tem que ser de uma maneira, tem que ter diálogo. O casal tem que ter tempo para conversar, porque você que vai acompanhar um casal para o resto da vida. Nós vemos Sara e Abraão fazendo sexo aos 90 e 100 anos. Ok, pessoal? Segundo, fatores que influenciam na qualidade da vida sexual. Manter a paz e a alegria no relacionamento. Pessoas desanimadas não se tornam boas pessoas no sexo. Pessoas tristes, sempre com desentendimento, sempre com briga, não se tornam felizes no sexo, não. Tem que manter a paz e a alegria no relacionamento, ok? Tem que ser sábio, conversar bem, falar bem. Isso ajuda. Terceiro, criatividade. Tem que ter criatividade. Lembra Coríntios 7, 33 e 34, que o homem casado, a mulher casada, os dois procuram como agradar o seu parceiro. Ok? Criatividade. Tem que ser criativo.
a gente diz o quê? Que sexo é o banquete do amor, né? É aquela parte que coroa a relação, onde nós nos tornamos canal de prazer um para o outro. Então, precisamos ter criatividade. A criatividade se manifesta na forma como acariciamos, na maneira como nós nos deleitamos, no gesto que fazemos. Eu estou permitido a percorrer todo o corpo da minha esposa e ela está permitida a percorrer todo o meu corpo, até porque Paulo escreveu isso ao Coríntios, que a mulher não domina o seu próprio corpo, quem domina é o marido, e o marido não domina o seu próprio corpo, quem domina é a mulher. Então, não existe limitação, mas tem que ter criatividade. Tem que ter criatividade. Ok? Ousadia! Uau! Tem que ser bom, tem que ser ousado. Essa parte é gostosa, né? Tem que ser ousado, sabe? É por isso que é bom conversar sobre o sexo, porque quando você for ousado, fazer um gesto daqueles, vai provocar o efeito uau! O efeito uau! Quarto, 1, 2, 3, 4, quinto, exercício físico. Gente, tem que exercitar. Olha, você não precisa fazer muita coisa. Faz caminhada. Anda um pouco lá. Volta. Faz uns 30 minutos de caminhada. É importante para manter o físico. E descanso. Você está trabalhando demais. Não descansa. Seu desempenho sexual vai embora. Você não vai conseguir tomar o remo na mão e navegar com fé em Jesus, como disse aquele hino, né? Solta o cabo da não, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. Você não vai conseguir tomar o remo na mão e executar a tarefa cabalmente. Entendeu? E logo você não está com desempenho físico. Lembra que eu vos disse que a relação sexual é um exercício mental, é um exercício espiritual e um exercício físico. Você tem que estar bem fisicamente. Tem que descansar. Mas você trabalha demais, não descansa. Estou falando isso para mulheres e homens. Você vai ficar tipo uma jiboia que engoliu uma presa e não consegue mais se mover. E o caçador chega e mata. Não é assim não. Tem que estar vivo, despertado, ok? Tem que participar, ok? Entendimento é o último fator que influencia para dar do sexo. Tem que ter entendimento. Uau, pessoal, tem que ser entendimento. Toda forma de busca de prazer que só agrada a um é egoísta. Todo tipo de posição sexual que só agrada a um é um prazer que é egoísta. Não, sexo é para agradar aos dois. Se não agrada a tua parceira, só agrada a você, desiste. Porque isso é sexo sem entendimento. É sexo com egoísmo. É sexo com humilhação. Porque enquanto eu estou no prazer, ela me provoca dor, me humilha. Então, cessa. Ok? Tem que haver entendimento. Está escrito na Bíblia: vós, varões, coabitai com elas com entendimento. Ok, pessoal? Sobre o sexo existe uma frase americana que pode ser levada, né, sobre os 3 níveis de sexo para a nossa conversa. Os americanos sempre dizem, eles usam em várias questões, né, mas eu peguei ela para ilustrar a nossa vida sexual. Slower, older, smarter. Mais lento, mais velho, mas mais inteligente. Em outras palavras, o sexo não precisa perder o encanto quando estamos envelhecendo. Uau! Que bênção. Gente, vamos falar dos níveis do prazer na vida sexual. Gente, vocês veem algumas coisas nesse manual que são resultado de investigação. Mas outras coisas que vocês veem aqui são produção de propriedade intelectual exclusivo da EFORCASA. Você não encontra mais em manual nenhum. Pode ler todos os manuais de psicologia. Não. Tem coisas aqui que são apenas propriedade intelectual da EFORCASA, registrada. Ok? Por exemplo, vamos falar desses níveis. Uau! O sexo e os níveis do prazer. E nós colocamos no gráfico ali, né? Primeiro, desejos, né? Que é a primeira coisa que acontece quando a pessoa tem sexo. Né? Embora já esclareci que não precisa esperar ter o desejo. Às vezes ele não vem naturalmente. A gente precisa deixar o parceiro criar em nós. Ok? Desejos. E aí se torna mais
profundo, entrega. Quando a pessoa tem desejos, ela se entrega. E quando se entrega, aí começa a aparecer os gemidos, ok? Gemidos uivos de amor. Sabe o lobo? Quando o sexo é bem feito, com entendimento, quando você domina o corpo da sua esposa, que é seu território, e do seu marido, que é seu território, ele começa a dar uivos. Quando começam esses uivos? Porque os uivos são mais agudos que os gemidos. São mais agudos que os gemidos, né? O uivo é um tipo de gemido agudo, é uma nota alta. Quer dizer que a pessoa está tocando a última nota lá do piano. E depois então vem o êxtase. O êxtase é onde há explosão, onde a pessoa delira. Normalmente nesses delírios, eu te amo, eu te amo, eu te amo, delira. Agora uma pergunta, se você não for uma pessoa que descansa, que tem criatividade, não for uma pessoa que dialoga muito sobre o sexo, não mantém a paz no relacionamento, não vive com entendimento com sua esposa, me diga como você vai levar ela ao último nível do prazer, que é o êxtase. Que é o êxtase, onde ela delira, que é o êxtase. Uma pergunta para você: qual foi a última vez que você levou o seu marido ou a sua esposa ao último nível do prazer? Irmãos, Deus criou o sexo com muito potencial. O sexo, quando é feito muito bem, e agrada a pessoa, satisfaz até no fundo da sua alma, meu irmão, a pessoa não larga, sabe? Fica assim, ó, você não quer largar aquela mulher, aquele homem. Porque o sexo, ele fortalece os laços de amor e amizade. Deixa eu ser claro para vocês. Uma das razões que está fazendo os homens saírem de casa é isso. É que essas menininhas que andam aí, essas meninas de 8, não valem nada. A única coisa que sabem é o quê? Fazer sexo com toda a liberdade. E o problema das esposas, muitas vezes, é esse. Depois de estar vivendo alguns anos com o marido, tem coisas que já não permite. Tem coisas que já não aceita. Eu sei que vocês vão me perguntar depois lá no privado, e eu vou responder com clareza. Tem coisas que já não permite, já não aceita. Um casal com meu consultor discutindo, porque o marido gostava daquela posição. E viu discutindo, ele gostou dessa posição, eu fico cansada. Mas qual é o problema da irmã? Não está bem fisicamente, tá bom, mas peraí. É por doença ou por não estar em forma? Vamos analisar aqui. A irmã sofre de alguma doença física, algum problema? Não. Irmã, comece a fazer exercício. Comece a fazer exercício. Começou a fazer exercício. Rapaz, depois de um tempo, o moço veio para o consultor. Ei, pastor, perigo. Rapaz, a moça está abrindo o livro de verdade. Gente, agradar. Essas meninas ali, é só isso, mais nada. Se não cuidar de casa, não sabem. Cuidar de homem, não sabem. Cuidar de filho, não sabem. É só isso. É só sexo. Mas será que a mulher de casa, casada, é menos mulher que essa da rua, que só oferece sexo? Não. Significa que as nossas irmãs, meus irmãos, vocês estão me ouvindo, a mulher nunca deve parar de explorar a sua sexualidade. O homem também, a mulher nunca, principalmente a mulher, nunca deve parar de explorar a sua sexualidade. O problema é que com os filhos, com a casa, com o trabalho, a pessoa esquece de cuidar da sua sexualidade. Irmã, pelo amor de Deus. Compre roupas para ficar só no seu quarto. Compre roupas para ficar só na sua casa. Lá dentro, na intimidade com seu esposo, com sua esposa. Cuida das suas unhas. Cuide das suas unhas. As unhas são o rosto das mãos. Cuida dos seus pés. Tem que ter uma maquiagem. Agora, pode ser que tenha alguém, né, que da sua religião não permite maquiagem. Mas, meus irmãos, eu não limito ninguém. Usa maquiagem quando é necessário. Não tem dinheiro para cuidar do cabelo, não significa dizer que tem que ficar biafra para o marido ver e dar o dinheiro. Não. Faz uma coisa bonita, gostosa. Sabe aqueles nossos carrapitos sensuais?
As nossas irmãs, aquele carrapito que fez o carrapito de carapinha dura, né? Que fez o teta lá no cantar, negra de carapinha dura. Sabe, você explora a sua feminilidade, a sua sexualidade. A mulher tem argumentos que mais ninguém tem. Não é porque está casada, tem um diário, tem um dia a dia muito pesado. Não! Cuida de você, não dá os teus créditos em mãos alheias. Você é uma mulher super potente. E da mesma forma os homens, meus irmãos. Não é porque você é pastor ou porque é da igreja, passa o dia todo o tempo trabalhar, fica cansado, não consegue pegar o barco e remar em condições. Que é isso? Temos um compromisso. Se o sexo foi feito por Deus, não existe na terra nenhum prazer mais alto do que sexo. É por isso que o mundo está perdido por causa do sexo. O sexo tem muito potencial, abre porta de emprego, sexo cria viagem, sexo faz você conhecer pessoas importantes, sexo leva... As pessoas não estão loucas por causa do sexo. O sexo tem muito potencial. Já imaginou esse todo o potencial dentro do nosso quarto? E você não está explorando como deve? Reserva tempo para fazer sexo. Não fica aí, tem que sair às 4 horas, às 16, às 17. Não, está quase a hora de sair. Fica aí, não. Vem então já. Eu estou aqui na minha mãe, você também. Essa hora é para fazer. Mulher, que é isso? Quando eu já dormi, não me acorda mais. Quando já chegou 6 horas, 5 horas, 4, 3, é que você mesmo só quer. Se é na viagem da noite que as coisas podem acontecer. Não tem hora. Sexo é como oração, não tem hora para fazer. Não tem hora, não tem limite para fazer. Você esteja disponível. O problema de muitas esposas é que estou cansada. Quando vai lavar roupa de todo mês. Que é isso? Reserva tempo no teu corpo para o teu marido. Amém, meus amados irmãos? Eu sei que alguns vão querer fazer muitas perguntas, mas eu estou lá no privado para responder. Ok? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos terminar por aqui. E espero vocês no próximo módulo. Até breve.